Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula 3 da semana Clean Check na prática. Eu estou muito feliz porque a gente finalmente chegou nessa aula, que eu preparei o melhor para vocês nessa aula de hoje. E a gente vem passando, né, por uma sequência de aulas. A gente já teve a aula 1, a aula 2 e hoje é a aula 3, onde a gente vai entregar um mapa da segurança total para você conseguir fazer os seus tratamentos e ter segurança em realizar os seus planejamentos digitais com o Invisalign independente do estágio que você esteja de experiência com esse aparelho, tá, gente? Então, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você tenha acabado de se credenciar, ou você que já tem uma certa experiência, mas ainda não sente que tem segurança para realizar os seus clean checks. Então, eu quero trazer aqui para vocês, gente, essa transformação. Eu quero te mostrar que é possível você atingir segurança para realizar tratamentos com o Invisalign em 7 dias. E agora, recapitulando um pouquinho, é muito importante que vocês tenham assistido a aula 1 e a aula 2, tá? A gente vai mostrar aqui um pouco, do que foi dito nessas aulas, mas a gente precisa seguir essa sequência, tá? Para que vocês vão criando um raciocínio clínico, porque é através desse raciocínio clínico que vocês vão conseguir entender como que tudo isso funciona. E é muito legal porque quando a gente começa a entender o processo de tudo e o funcionamento, tudo flui. E aí, de fato, a gente consegue atingir, né, essa segurança para realizar os nossos planejamentos. E olha que legal os depoimentos que eu recebo, né, de pessoas que já foram transformadas. Então, todas essas pessoas já conseguiram atingir segurança, já conseguiram realmente fazer os seus clean checks, fazer os seus planejamentos. Então, seguindo uma metodologia, seguindo um passo a passo, seguindo tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês também irão conseguir. E para mim é muito gratificante ver esses depoimentos, porque o meu propósito é realmente disseminar esse conhecimento e fazer com que você atinja essa segurança. Porque você vai ver como é tranquilo, gente, trabalhar com Invisalign, fazendo saber, sabendo fazer os seus planejamentos, com segurança, com tranquilidade, isso muda a sua rotina. É muito ruim quando a gente abre um clean check e se depara com aquela ansiedade, com aquela dúvida, né? Então, esses depoimentos todos eu fico muito feliz de ler e reler, e ver que as pessoas já foram transformadas e já têm segurança para fazer os seus planejamentos digitais. Então vamos lá, gente. Agora eu quero começar então, recapitulando um pouquinho da nossa aula 1 e da aula 2. E enfatizando aqui para você que está aqui comigo, se você perdeu, gente, a aula 1 e 2, os links vão ficar fixados. Então assistam, porque é só assistir nessa sequência que vocês vão conseguir realmente absorver toda a riqueza desse conteúdo que eu preparei aqui para vocês, tá? E agora então, gente, nessa aula 3, o intuito é passar um mapa da segurança total. Então, é a cereja do bolo da aula 1 e 2, onde a gente viu todos os conteúdos. E agora vocês vão fazer um desfecho com esse mapa mental que vocês vão ter para conseguir realmente fazer as configurações do seu ClickCheck, tá? E na aula 1, a gente viu sobre os 5 erros invisíveis que destroem qualquer ClickCheck. E eu trouxe ainda um sexto erro, né, um erro bônus, que é o erro da tabela de movimento. E esses 5 erros, na verdade, esses 6, né, são erros muito importantes, porque desses 6 erros, os 6 eu cometi. E você pode estar cometendo sem perceber no seu planejamento. Mas você que esteve aqui comigo na aula 1 já sabe desses erros. Eu vou recapitular aqui para vocês e vocês não vão cometer esses erros mais, né? Então, o primeiro erro, eu falo que ele é o erro da origem. Por quê? Porque é a escolha do produto do portfólio. Se você erra aqui, você erra todo o restante. Porque o portfólio, gente, ele tem as limitações. Então, cada pacote tem uma especificação para fazer os tratamentos. Então, se você erra na escolha do pacote de tratamento do seu paciente, você não consegue seguir adiante da maneira certa. Porque por mais que você faça um bom planejamento, um bom clean check, você vai ter ali limitações dentro de um pacote que às vezes você colocou o seu paciente errado, que não era o mais adequado. Né? Então, esse erro eu costumo dizer que é a origem de tudo. Errou o portfólio, errou todo o restante. O erro número 2 é em relação aos movimentos simultâneos. Então, a gente sabe que no Clean Check a gente consegue fazer tudo. O Clean Check aceita tudo. Então, ele coloca vários movimentos acontecendo ao mesmo tempo em um único dente. E a gente sabe que esses movimentos simultâneos são movimentos muito desafiadores para a boca. Clinicamente, isso não é possível, não é factível de se atingir tantas movimentações simultâneas. Então, a gente falou muito sobre esse erro invisível e que para corrigi-lo a gente precisa pensar no estagiamento do nosso tratamento, né? Então é muito importante a gente se atentar a isso.
O erro número 3, ele está relacionado aos attachments. Então, a gente sabe que o attachment ele é parte essencial do tratamento. Junto com os alinhadores, eles vão favorecer a movimentação dentária, seja aumentando a superfície de abraçamento do plástico através dos attachments convencionais, seja realizando de fato alguma movimentação através dos attachments otimizados. Mas o software, ele dispara automaticamente esses attachments no seu planejamento. E aí você tem que ter o critério de avaliar. Será que o attachment que o software colocou realmente está de acordo com os objetivos do meu tratamento? Porque pode ser que não. Pode ser que o attachment que o software disparou não seja o melhor para o seu paciente, para aquela movimentação dentária, para aquele objetivo que você tem de correção daquele tratamento. Então, você precisa aprender a trocar, fazer trocas estratégicas desses attachments quando você verificar que eles não estão colocados de uma maneira tão interessante. O erro número 4, gente, é a respeito de sobrecorreções. E por quê? Porque a gente sabe que até na ortodontia fixa, a gente tem alguns movimentos que são mais desafiadores. E não é porque está com o aparelho fixo ou alinhador que isso vai deixar de existir. Porque os movimentos mais difíceis, eles são biomecanicamente, biologicamente mais difíceis de acontecer, independente do sistema que você está utilizando, seja o aparelho fixo, seja o alinhador. Então, a intrusão, por exemplo, é um movimento desafiador. Movimentos de torque de raiz também são movimentos desafiadores. E você tem que saber lidar com isso no seu CleanCheck e programar sobrecorreções estratégicas para que na boca do seu paciente você consiga ter o efeito esperado. Porque se você não faz essa sobrecorreção, lá na boca do seu paciente, o seu CleanCheck não vai reproduzir exatamente da maneira que você gostaria. E aí você acaba prejudicando o seu tratamento. O erro número 5 é a respeito de colisão. Então, também é muito importante a gente atentar para esse erro que eu falo que é o erro mais invisível do CleanCheck. Porque a gente tem que lembrar o conceito de que os alinhadores, eles são um sistema fechado. Então, eles abraçam, eles envolvem todos os dentes e o dente ele não tem liberdade de movimentar para um lado ou para o outro, caso ele perceba uma dificuldade na hora de movimentar. É diferente do aparelho fixo, que na hora que você passa o ar com o fio Naitai, para aquele dente dissolver o apinhamento, ele tem liberdade para ir para qualquer direção. Com os alinhadores, não. O seu dente ele não tem essa liberdade de movimento em qualquer direção. Então, se ele encontrar um obstáculo, uma barreira, ele não tem para onde ir. Ele vai bater nesse obstáculo, vai colidir e vai travar a sua movimentação. Então, a colisão é muito importante, a gente saber identificar e saber remover a colisão do nosso clean check. E o último erro, que é o erro da tabela de movimento, que veio de Bonds, né? É um erro relacionado a gente pensar que a gente precisa saber toda a tabela de movimento em todos os casos. Aquela tabela de movimento, quando a gente abre ela, gente, com aquele tanto de número, a gente assusta. Eu me sentia apavorada diante de uma tabela de movimento, até eu entender que ela é apenas um respaldo, ela está ali de apoio para o nosso planejamento. E você não tem que saber todas as medidas de todas as linhas para todos os casos. Então, para cada caso, você vai ter um ponto de atenção na tabela de movimento, que vai estar ali te auxiliando, te amparando nessas medidas para você fazer as verificações necessárias, certo? Então, esses foram 5 erros invisíveis que destroem qualquer clean check, e aqui já trouxe para vocês também como corrigir cada um deles, tá bom? E aí a gente já entendeu, então, né, que para dominar, para a gente conseguir trabalhar com o Invisalign, a gente precisa de dois principais requisitos. Então, quais são eles? A gente precisa dominar os mecanismos de ação dos alinhadores. Como que o alinhador funciona? Como que ele trabalha? Né? E a gente precisa dominar o software, que é o CleanCheck. Dominando os mecanismos de ação e dominando o software CleanCheck, você tem tudo que você precisa para planejar com previsibilidade e segurança. E aí, por isso, eu trouxe aqui para recapitular sobre os mecanismos de ação do sistema Invisalign. Então, a gente sabe que ele se suporta em 3 pilares, que é o material Smart Track, a tecnologia Smart Stage e os recursos Smart Forces. Então, o que que significa rapidamente cada um deles? O material Smart Track é o plástico da Invisalign, que é patenteado, e é um material que foi desenvolvido para gerar uma força gradativa para a movimentação dentária acontecer. A gente tem que lembrar que essa força gerada pelo plástico é uma força que empurra os dentes. É diferente da nossa ortodontia fixa, que provoca uma força de tração, de puxar o dente para levar para o lugar determinado onde é a posição correta. O alinhador é diferente, é sempre uma força que empurra. E além disso, o sistema é um sistema fechado e o plástico ele precisa de um perfeito abraçamento ao redor do seu dente para que o movimento consiga acontecer. Porque pensa comigo, gente.
Pensa que você é um plástico. Olha a dificuldade, olha a vida desse plástico como é difícil. Por quê? A gente está tentando movimentar um dente, que é uma superfície super lisa, e um meio úmido e com líquido, com saliva, então escorregadio, né? E aí o plástico precisa puxar esse dente, né? E fazer o movimento necessário. Então, quando a gente começa a se colocar na posição do plástico, a gente começa a entender algumas dificuldades do porquê elas existem. Então, por isso que é tão importante ter o abraçamento, por isso que os attachments entram para aumentar essa superfície de contato, para criar um travamento. Por isso que os movimentos têm que ser estagiados, porque o plástico ele está tentando movimentar uma superfície de um dente liso e molhado, puxando esse dente. Então, quando você começa a se colocar no lugar do plástico, você começa a entender melhor as dificuldades que ele passa e começa a ajudar esse plástico no seu planejamento criando estratégias para facilitar esses movimentos dentários, né? A tecnologia Smart Stage é o estagiamento, né? Então, é o estagiamento que a gente tem que fazer dos movimentos gradativamente. E os recursos Smart Forces, eles são os recursos que a gente utiliza junto com a placa, junto com o alinhador, para essa movimentação acontecer. Então, são os attachments, são os bite ramps, são os power reads, precision cuts, todos os recursos adicionais que a gente pode lançar à mão para otimizar o nosso tratamento, tá? E aí aqui a gente vai recapitular os 5 pilares essenciais nos tratamentos com Invisalign. Começando pelo primeiro, que vai ser sempre o principal, gente, o mais importante, o pilar essencial, que é o diagnóstico correto. Então, de nada adianta a gente estar conversando aqui, você aprender a fazer um planejamento assertivo, aprender a escolher o produto do seu paciente, o portfólio, né? Se você não fez o diagnóstico correto. Mas eu não estou preocupada aqui com isso, por quê? Porque nós já somos ortodontistas, já fizemos pelo menos 4 a 5 anos de faculdade, 2 a 3 anos de especialização. Então, toda a parte ortodôntica, todo o raciocínio clínico do diagnóstico, a gente já tem. Isso são conceitos que a gente já utiliza há anos na nossa profissão. A gente já tem experiência com isso. O que falta para a gente é uma experiência e uma clareza para a gente trabalhar nas ferramentas do software. E a gente trocou, né? A gente fez uma migração. Então, antes a gente tinha uma ferramenta de trabalho que era alicate, fio, bracket, borrachinhas, né? Agora a gente tem outra ferramenta de trabalho, que é o nosso mouse. E o nosso mouse agora vai ser a nossa maior ferramenta, onde a gente vai fazer todo o nosso planejamento, vai fazer o clean check para poder conduzir os nossos tratamentos com Invisalign. Então, o diagnóstico, gente, tem que estar na ponta da língua, né? O segundo pilar, né, mais importante é a seleção do produto, que é o erro da origem. Então, você não pode errar na seleção do produto, porque senão você erra todo o restante. E o terceiro é em si, né, o planejamento, o clean check, que é onde você vai fazer toda a estratégia do seu tratamento, para as placas já virem configuradas com essa estratégia para você conseguir aplicar isso clinicamente na boca do seu paciente. O quarto, não menos importante, é a condução do tratamento, porque não basta você fazer só um bom planejamento, você também tem que saber conduzir esse tratamento, né? E o quinto, a colaboração do paciente, que é essencial, que a gente sabe que sem a colaboração do paciente isso não vai funcionar. Então, agora eu vou conversar um pouquinho com vocês dessa parte específica do Clean Check, tá? Principalmente porque a Invisalign, gente, ela reformulou toda a maneira de fazer as prescrições dos casos dos pacientes. Então, por isso que eu digo que até quem já tem mais experiência, já está há mais anos trabalhando com Invisalign, precisa ter esse conhecimento. Porque no começo, quando reformulou essa nova prescrição, eu também tive minhas dúvidas e as minhas dificuldades, gente. Tudo quando a gente está no começo é mais difícil. Só que por eu ter recebido treinamento, por eu ser key expert, por eu ter essa informação já privilegiada, eu recebi o treinamento todo de como utilizar essa ferramenta. Então agora eu consigo ter segurança, eu consigo usar ela com tranquilidade. Mas para isso eu tive que ser orientada através dos treinamentos da própria Invisalign. Então não tem como você querer descobrir como você faz, como você usa uma ferramenta, como você faz o planejamento, como você usa uma inovação sozinho. Eu mesma não descobri sozinha, né? Eu tive que receber um treinamento da Invisalign para que eu pudesse replicar esse conhecimento. E hoje eu estou passando ele aqui para vocês. Então é muito importante sempre em busca disso. O CleanCheck Signature Experience, ele nada mais é do que um conjunto de inovações em planejamento que a Invisalign lançou para facilitar os planejamentos, otimizar a rapidez no processo e sempre pensando, né, no tempo do doutor, na praticidade, na rapidez de entrega para o nosso paciente. Então, são 5 principais ferramentas que a gente utiliza nesse conjunto de inovações. O Global Template é uma ferramenta muito nova, que é um template de preferências clínicas. Então, esse template, que é o global,
Ele é o template da Invisalign, tá, gente? Então, a Invisalign pegou ali mais de 20 milhões de casos que já foram tratados e verificaram alguns padrões que os doutores utilizavam nas correções de cada caso e fizeram um template de preferências clínicas global da própria Invisalign. Mas mesmo que seja da Invisalign, a gente tem que dar uma atenção, porque existem alguns erros ali, existem algumas incoerências, tá? Nesse template global da Invisalign. E é por isso que eu escuto muito, e até ontem foi uma dúvida que surgiu, né, na nossa aula, o doutor falar, olha, os meus casos, eles estão retornando muito estranhos com essa nova prescrição. Às vezes eles não retornam com o mínimo necessário, não retorna da maneira que eu gostaria de nenhum jeito, né? E por que isso? Porque não tem a configuração do template de preferências clínicas. E como, gente, eu penso muito sempre em vocês. Na primeira gravação, a gente mostrou como que faz a configuração do template de preferência clínica em caso de mordida aberta e mordida profunda. E agora que a gente está regravando esse conteúdo, eu decidi que eu vou entregar para vocês todas as configurações do template de preferência clínica. Porque eu entendo que isso é parte essencial para que você consiga fazer os seus clean checks para que eles retornem de uma maneira melhor. Então, pensando nisso, eu realmente vou entregar toda a configuração para vocês seguirem, que é um passo a passo de como configurar todo o seu template de preferência clínica para que ele fique assertivo, tá? A segunda inovação é a própria prescrição Flex, que é uma página única de preenchimento para a gente enviar as prescrições no nosso caso. Quem às vezes está mais tempo aqui na Invisalign, lembra que as prescrições elas tinham que ser feitas com preenchimento de 10 páginas, de um monte de requisito, mais a comunicação com o técnico, então era bem demorado para a gente fazer isso. E agora a gente tem uma página única, onde essa prescrição Flex vai pegar o template de preferências clínicas configurado como referência para fazer o envio da sua prescrição. E aí essa prescrição retorna muito mais rápido. Por quê? Porque agora ela é feita de forma automática, é um algoritmo que faz esse planejamento inicial. Então, mais do que nunca, a gente precisa estar atento a esse planejamento, né? Agora ele é automático, é o algoritmo, então a gente precisa saber verificar se ele está de acordo ali com os objetivos do nosso tratamento. O Planeditor também é uma super novidade desse ano e ele substitui algumas ações do técnico. Então, a gente consegue fazer estagiamentos, troca de algumas estratégias que antes eram só solicitadas ao técnico, tá? E o controle 3D e o CleanCheck Live Update, a gente já está mais familiarizado, porque já são ferramentas que a gente já utilizava, mesmo antes dessa inovação do CleanCheck Signature Experience. Então, o Global Template, gente, ele é o coração dessa prescrição. Tá? Então, se o seu template não estiver configurado, a sua prescrição provavelmente vai voltar um pouco estranha mesmo. Por isso, você tem que ter esse template de preferências clínicas bem configurado. E você vai achar para fazer essa configuração clicando em cima do seu nome, dentro da sua IDS, lá no cantinho da tela, do lado direito, tem o seu nome escrito. Você vai clicar em cima do seu nome e vai clicar em preferências clínicas. Mas não se preocupe que vocês vão ter acesso ao vídeo explicando passo a passo de como configurar essas preferências clínicas em todos os requisitos, tá? De forma completa. Eu vou disponibilizar isso para vocês. E aí, esse aqui é o fluxo do planejamento digital, como que vai seguir todo o seu tratamento. Então, você vai configurar o seu template, não vai usar o global template, vai usar o template de preferências clínicas que você configurou. Através desse template, você vai enviar a prescrição Flex, que vai retornar 56% mais rápido, por ser uma prescrição e um clean check feito automaticamente por um algoritmo. E aí, quando voltar esse clean check, você tem que revisar. Tem que revisar. Gente, se antes, quando ia diretamente pro técnico e voltava, a gente tinha que revisar e isso passava por uma ação humana. Imagina agora que é tudo automático por um algoritmo. Mais do que nunca você precisa fazer essa revisão do clean check de forma previsível, assertiva. Como que você vai revisar? Utilizando o editor de planos e utilizando o controle 3D. Através dessa edição, você faz o live update e ele já retorna na hora para você verificar. Muitas vezes a gente já consegue imediatamente aprovar esse clean check, mas existem ainda vários casos que a gente precisa fazer alguma solicitação para o técnico. Então, mesmo com todo esse conjunto de inovações, a gente não eliminou a necessidade de conversar com o técnico, tá? Então, esse é o fluxograma que você vai seguir. E aí, gente, chegou o momento de falar para vocês em relação ao mapa para segurança total. E na verdade, gente, não é um mapa, tá? São dois mapas. Essa é a primeira surpresa da noite que eu quero falar para vocês. Nós temos duas surpresas.
Então, são dois mapas que eu vou disponibilizar. Por quê? Porque eu entendo que vocês precisam muito acertar no produto ideal, em qual pacote de tratamento que você vai colocar o seu paciente. Então, eu criei um mapa, um protocolo de seleção desse produto do portfólio, para você não errar na origem, que é aquilo que a gente falou, errou na origem, errou todo o restante, né? E o segundo mapa que vocês vão ter para mental, para você não errar mais os seus planejamentos, é o protocolo para revisão de clean check. E aí, realmente é um passo a passo que você tem que seguir para conseguir configurar os seus clean checks, tá? De maneira assertiva. Mas aí, gente, agora vem a segunda surpresa da noite. Porque o que que acontece? Conversando muito com a minha equipe, a gente até entrou em uma certa discussão em relação a isso. Eu entendo que eu preciso entregar um mapa para vocês que vocês consigam utilizar. Porque não adianta nada eu falar, tá, toma aqui o mapa mental. Aí você vai olhar aquele mapa e vai falar, ah, e aí, o que que eu faço com isso, né? Por quê? Porque você precisa entender, contextualizar como que você vai usar esse mapa diretamente no seu clean check. E é parte essencial de usar o mapa saber fazer as configurações do clean check. Então, pensando nisso, eu falei, gente, para minha equipe, né? Eu quero trazer para as meninas que estão aqui me assistindo, para os doutores que estão me assistindo, uma aula de dentro da minha mentoria. Muita gente já me perguntou ontem a respeito da mentoria, né? Que a gente vai abrir vagas para mentoria. E eu falei, eu preciso trazer uma aula de dentro da mentoria para até eles entenderem como que tudo isso funciona e porque essa aula é a aula mais importante da minha mentoria, que é a aula do start inicial, de como que eles vão conseguir mexer no editor de planos e no controle 3D. E aí, depois de muita discussão e ainda tive que contrariar a minha equipe, eu falei, eu vou levar, porque isso é importante para eles, eu preciso compartilhar tudo isso, né? Para vocês terem um contexto de como que vocês vão fazer essas configurações junto com o mapa mental. Então, agora, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês a aula diretamente de dentro da minha mentoria, para vocês acompanharem como que vocês vão fazer as edições dos seus clean checks no editor de planos e no controle 3D. Tá bom? Então é assim a interface da minha mentoria, as aulas são assim, e essa aqui é uma parte dela que eu considero bem importante, inclusive. Então, já conversamos que o editor de plano permite a gente fazer mudanças de objetivo de tratamento, modificações de estagiamento, realizar algumas mudanças que antes eram solicitadas ao técnico, né? E aí, qual que é a primeira informação importante que eu quero passar para vocês em relação a isso? Quando você abre o ClickCheck, para você começar a modificar ele, você precisa clicar em modificar plano, que é essa setinha aqui apontando, e aí vai abrir para você a opção do editor de planos e do controle 3D. Sempre, gente, optem por fazer a edição de planos primeiro, tá? Porque se você clica diretamente no controle 3D, aí ele não deixa mais você voltar no editor de planos. Então, a ordem correta é essa, tá? Você vai clicar em nova, modificar plano e vai começar pelo editor de planos. Então, clicando no editor de planos, vai abrir essa página com todas essas ferramentas para vocês. São muitas mesmo. Calma que eu vou explicar todas, uma por uma, tá? Mas o que que é principal quando você abre o editor de planos, você conferir? Primeira coisa, você vai conferir as condições iniciais. Por quê? O software, ele detecta automaticamente quais são as condições iniciais do seu paciente. Então, ele vai olhar o caso e o algoritmo vai falar: olha, o meu paciente, ele tem uma classe 3 e ele é uma mordida, vamos supor, igual ele colocou aqui, uma sobremordida normal. E aí, pode ser que ele acerte e pode ser que não. Então, pode ser que ele faça uma avaliação equivocada da condição inicial do seu paciente. Nesse caso, por exemplo, desse paciente em especial, ele realmente é classe 3, é que vocês não estão vendo ele numa vista lateral. Mas aqui, essa mordida, eu não considero que ela seja uma sobremordida normal. Se esse paciente chega no meu consultório, eu gostaria muito de corrigir essa mordida, de levantar um pouco mais essa mordida, né? Então, eu consideraria ele um paciente de mordida profunda. E o software, ele tem essas classificações, porque vamos supor, lá nas condições iniciais você identificou que ele não classificou da maneira correta. Aí, o que que você vai fazer? Você vai clicar em cima de condições iniciais e vai configurar da maneira que o seu paciente realmente se apresenta. Então, você pode escolher a classe de molar e canino, do lado direito e esquerdo, e você pode escolher se ela é sobre mordida normal, profunda ou aberta anterior. Aqui eu até deixei para vocês qual que é o critério que o sistema utiliza, né, para fazer essa classificação. Então, ele entende que uma sobremordida de -1 até 4 milímetros é normal. Uma mordida profunda, ela tem que estar acima de um trespasse acima de 4 milímetros. E uma mordida aberta tem que ter não, ausência, né, de trespasse, um overbite negativo de -1.
Só que nesse caso, por exemplo, provavelmente não atingiu esses critérios o software, e aí ele considerou o paciente uma mordida normal, uma sobremordida normal, mas eu gostaria de colocá-lo dentro de uma condição de mordida profunda, né? Então você tem que corrigir primeiramente essas condições clínicas iniciais, tá? Feita a correção das condições clínicas iniciais, vai abrir todas as ferramentas para vocês poderem editar o caso. Então, por exemplo, aqui estão todas as ferramentas listadas, certo? Esse paciente foi considerado sobremordida normal. Tá vendo que tá aqui, ó, sobremordida normal. Então, não tem o campo de mordida profunda, porque existe uma ferramenta aqui do editor de planos que chama mordida profunda, que é para editar em casos de mordida profunda. E existe um campo que chama mordida aberta, que é para casos de mordida aberta. Mas só vai aparecer essa ferramenta, essa opção para você editar, se aqui a condição inicial do paciente estiver mordida profunda, aí vai aparecer o campo da mordida profunda. Fica bem aqui embaixo, ó. Depois de mordida cruzada. E a mordida aberta, a mesma coisa, tem que estar com a condição inicial clínica de mordida aberta, tá? Então, por isso que é importante você avaliar essa condição clínica inicial, porque senão, às vezes, você vai querer mexer em alguma ferramenta do caso e ela não vai estar aqui, tá? Então, todas essas são as ferramentas que vocês vão utilizar. E aí, gente, como que a gente faz para modificar alguma coisa que a gente queira, né? Então, por exemplo, quero modificar aqui a correção anterior-posterior. O tratamento veio com uma distalização em bloco, eu não gostei e eu quero fazer uma distalização sequencial. Então, primeiro você clica em cima da ferramenta que você vai modificar, por exemplo, correção anterior-posterior. Depois você tem que tirar a seleção do protocolo de preferências clínicas. Porque esse FinCheck utilizou as preferências clínicas, o template. E aí você quer modificar algo. Então você tem que tirar esse, sempre apertar aqui onde essa seta está apontando para remover, tirar a seleção do protocolo de preferência clínica que foi utilizado. E a partir do momento que você deseleciona, vou até usar essa palavra para vocês entenderem, deseleciona, né? Isso nem existe, mas a partir desse momento que você deseleciona, você vai ter acesso à configuração da maneira que você quer fazer, né? Então, aí você vai configurando passo a passo, de acordo com os seus objetivos, e depois que você termina de configurar, você clica aqui na casinha para voltar. Toda vez que você clica na casinha, ele volta para aquela listagem de ferramentas. E toda vez que você configura uma ferramenta, aparece uma bolinha azul na frente da ferramenta que você configurou. E aí, depois que você faz a configuração que você gostaria, você clica em Live Update e ele atualiza com aquela solicitação que você fez no editor de planos, tá? Então, é assim que funciona o passo a passo para você fazer a edição no editor de planos. E aqui, gente, a gente tem uma série, né, de ferramentas. Olha o tanto de ferramentas. Mas eu trouxe para vocês as principais que a gente utiliza, porque não são todas essas que a gente vai utilizar no dia a dia. Rotineiramente, quais são as ferramentas que a gente mais vai utilizar no editor de planos? A correção anterior-posterior é uma ferramenta importante, porque se tiver um tratamento de classe 2 ou classe 3, é aqui que você vai mudar o estagiamento, que você vai mudar a estratégia. Às vezes o seu tratamento veio com um jump mandibular e você não quer, você quer fazer uma distalização, uma visualização. Então é aqui que você vai mudar todas essas estratégias. O IPR a gente também pode utilizar bastante, porque aí você aceita o IPR em determinadas regiões, ou você remove, deixa sem IPR em nenhuma região, então é legal de usar também. Ali, a segunda, né, depois de correção anterior-posterior, que é a extração, quase não utiliza, né, gente? Quando que é que aparece um caso de extração no nosso consultório? Cada vez tem sido mais raro, né, aparecer casos de extração. Limite de movimento de raiz, gente, também nunca utilizei, tá? Mas o que que é essa ferramenta? Você coloca o limite até quando você quer que movimenta a sua raiz. Por exemplo, para vestibular, eu quero que ela movimenta só até 2 milímetros. Aí tem todas as direções, vestibular, lingual, mesial, distal. E aí você pode selecionar em números quanto você quer que essa raiz movimenta. Mas pensa como é difícil isso? Gente, eu não sei mensurar assim com clareza. Olha, essa raiz ela não pode movimentar 1 milímetro para distal. Não teria um motivo para eu poder colocar algo nesse sentido, né? Então, assim, não complica a sua vida, tá? O limite de movimento de raiz você não vai utilizar. Espaçamento também é raro, tá? E para aquelas questões de espaçamento aqui nos laterais, se você quiser deixar espaços, né, para fazer uma estética, mas isso tudo é mais fácil você fazer no 3D. Então, é uma ferramenta que eu também quase não utilizo, nunca utilizei, na verdade, tá? Dificuldade de movimentação dentária é o TMA. O que que é isso, TMA? É aquela bola azul e a bola preta.
A bola azul e preta, ela sempre vai aparecer no seu clean check quando a movimentação do clean check atingiu acima do limite da previsibilidade do software. Só que a gente sabe que o software tem as suas medidas de previsibilidade, mas a gente não tem que se apegar tanto a elas, tá, gente? Porque, por exemplo, intrusão. Intrusão é um movimento que a gente sempre tem que sobrecorrigir, porque a gente sabe que é difícil de acontecer na boca do nosso paciente. Então, toda vez que tiver um movimento que precisa de intrusão, você nunca vai trabalhar muito dentro do limite da previsibilidade no software. Sempre vai vir uma bola azul, uma bola preta nesse dente. Por quê? Porque você precisa sobrecorrigir essa movimentação. Tá? Então, eu não mexo também nessa ferramenta, porque aqui, se você clicar, você pode deixar para que os movimentos aconteçam só dentro do previsível, mas aí você limita essa movimentação. Escuta essa frase, não esquece dela, gente. Clean check muito bonitinho significa boca feia. Se você terminar com um clean check muito perfeitinho, na boca do seu paciente, isso não vai acontecer. Precisa ter sobrecorreção. Uma mordida profunda tem que terminar aberta. Uma mordida cruzada tem que terminar super expandida. Então, o clean check não fica tão bonito de ver, mas na boca do paciente é o que acontece. Acontece o movimento de maneira mais previsível, tá? Opa, passei sem querer. Aqui, ó, restrição de movimento dentária. É quando você quer deixar um dente imóvel. Ah, eu tenho um implante do dente 13 e eu quero deixar ele imóvel. Dá para fazer por aqui, mas eu acho mais fácil fazer no 3D. É só clicar com o botão direito e colocar tornar imóvel, tá? Mordida cruzada você também não vai usar, gente. Por quê? A única opção que a mordida cruzada te dá é ou corrigir premolares e molares, que é o lógico, ou corrigir só premolares. Então, você pode selecionar entre essas duas opções aqui na mordida cruzada. E lá no seu template, você já vai deixar configurado para corrigir pré-molar e molar. Não faz sentido nenhum você só corrigir o pré e deixar o molar cruzado. Né? Então, você não usa aqui, você não usa a mordida cruzada para nada, viu? Nesse template de preferência clínica. Nesse template no editor de planos, quer dizer. E aí, debaixo da mordida cruzada, vai aparecer mordida profunda, se o seu paciente for mordida profunda, e aqui na condição inicial tiver mordida profunda. Ou mordida aberta, se o paciente for de mordida aberta, tá? É bem embaixo aqui da mordida cruzada. Aí usa. Aí esses aqui vocês vão usar, sim, eventualmente, para poder fazer alguma configuração nesses casos. Sobrecorreção são os alinhadores de cadeia elástica virtual, que é tipo o elástico em corrente do nosso aparelho fixo, né? Então, que a gente coloca também raramente, eu não utilizo muito, tá, gente? É só se for caso assim de muito diastema, muito fechamento de espaço, aí tudo bem a gente utilizar, mas na maioria dos casos, se não for esse o caso, não utilizo. E o último são os alinhadores passivos, mas que você já vai deixar configurado nas suas preferências que você quer alinhadores passivos. Então, é igual tá aqui nesse exemplo. Às vezes, o clean check, ele termina no arco superior com 50 alinhadores e no arco inferior com 20. Aí, a partir do 20 no inferior, vão ser alinhadores passivos, até chegar no alinhador 50, que é quando finaliza o arco superior, né? Mas isso já vai estar configurado no seu template, então você não vai precisar ficar mexendo nisso aqui. Eu passei ferramenta por ferramenta, mas o que vocês mais vão utilizar são essas que estão aqui listadas em verde, tá? Para vocês. E agora a gente vai falar do controle 3D. Mas antes, gente, eu quero mostrar para vocês o quanto é importante a gente realmente conhecer tudo do CleanCheck, né? E isso tudo que eu tô falando aqui para vocês é importante vocês saberem. Eu tenho certeza que se você não tinha essa informação, já te agregou muito saber sobre isso. Mas além de saber, você também precisa saber mexer em cada uma delas. Infelizmente, o tempo que nós temos aqui não é suficiente para eu conseguir explicar exatamente todas elas, uma por uma, como que você vai mexer, exatamente como você deve fazer. Mas você já vai clarear muito com tudo isso que eu estou te passando aqui. Mas o que eu quero dizer é que todas essas informações que eu estou passando aqui é a pontinha do iceberg, gente, é a pontinha dele. Tem toda uma estrutura por trás para você conseguir de fato entender o clean check. E é por isso que eu quero comentar com vocês que muita gente já está me perguntando em relação às vagas da mentoria, né? A mentoria Clean Check na prática, ela surgiu justamente com esse intuito de passar para vocês de forma geral, ampla e totalmente completa tudo que vocês precisam saber para ter segurança para fazer os seus planejamentos digitais com tratamentos em Invisalign. Então, a mentoria, ela além de ser uma mentoria, ela é também um acompanhamento, tá? Eu digo que ela é um acompanhamento porque ela não se trata só de aulas teóricas.
né? Então, a gente faz todo um acompanhamento para que você realmente consiga entender o funcionamento do CleanCheck. E pensando nisso, né, nesse entendimento completo, dentro dessa mentoria, a gente faz, por exemplo, alguns bônus. Então, deixa eu pincelar para vocês como que ela funciona. A gente tem alguns bônus importantes, como, por exemplo, e-books, que eu considero que são essenciais para vocês trabalharem no dia a dia. E-book sobre a Tashma, e-book do mapa de segurança total, que são informações que vocês têm que ter por escrito, né? Para consultar ali, quando tiver alguma dúvida, é algo importante, que ajuda no dia a dia. Isso entra como um bônus na mentoria. Além disso, eu gosto muito de fazer um acompanhamento clínico guiado. O que que isso significa? Que eu vou fazer um encontro online, né, com você para fazer um diagnóstico e entender quais são as suas maiores dores, quais são as suas principais dificuldades em relação ao Clean Check. Porque através disso, eu vou criar uma estratégia personalizada, considerando todas aquelas suas dores individuais, para que você consiga superar essas barreiras, para que você consiga entender o que está travando ali o seu desenvolvimento. Então, esse diagnóstico a gente faz previamente para a gente conseguir entender e traçar essa estratégia. E depois que a gente dá as aulas, faz a mentoria, faz revisões de caso, né? Eu ainda faço um outro encontro para saber se você conseguiu aplicar, se você conseguiu de fato entender, e se ficou ainda alguma dúvida, né? Então, esse tipo de serviço, esse encontro, esse diagnóstico, né, completo ali, das suas dificuldades, é um serviço que a gente até presta. Eu tenho também esse tipo, né, de mentoria mais personalizada, mas é uma mentoria que fica mais onerosa. Por quê? Porque ela vai ficar ali para ter esses encontros que eu citei para vocês, em torno de R$ 1.400 se você fosse fazer esse encontro fora da mentoria Clean Check na prática. Mas ela entra também como um bônus. Por quê? Porque eu entendo que isso faz parte de um processo importante para você absorver todas as informações que são necessárias, né? Fora isso, a gente também tem uma mentoria de caso real. Então, eu pego um caso seu, eu faço a revisão dele, eu faço tudo do jeito que tem que ser feito, coloco ele dentro das previsibilidades, né, de um caso do seu consultório, que eu acho que quando você vivencia um caso seu, você até absorve melhor aquela informação, né? E isso faz parte também do serviço de mentoria personalizado que a gente faz individual de revisão de clean check, né? Que gera ali em torno de R$ 600 a R$ 800, mas que dentro da mentoria clean check na prática também vem de bônus. Mas por que bônus? Porque é um processo, gente, não é só ter aula. Vocês precisam participar de um processo. Então, por mais que tudo isso tenha um custo, eu não vou colocar esse custo agregado, por quê? Porque eu preciso que vocês tenham esse serviço para vocês conseguirem passar por todo o processo. Então, ele entra como um bônus também, tá? Então, isso tudo eu faço pensando em realmente você conseguir atingir essa segurança. E eu penso tanto além que uma dor muito comum que eu vejo é os dentistas que não sabem muito bem mexer com o computador, e eu sou uma delas, tá? Então, questão de computação, eu não sou boa, nada boa, eu só sei ligar e desligar o computador. E eu entendo que isso pode ser uma dúvida muito comum, você não saber mexer em tecnologia, computador, enfim. E isso não é necessário, tá? Para você trabalhar no CleanCheck, você não precisa entender de computador, porque você vai ter um método, um passo a passo. O importante é você saber mexer no CleanCheck, independente de saber mexer no computador ou não. Mas eu trago para vocês também de bônus um guia, né? De melhores equipamentos, dos melhores softwares de computação, do que você pode utilizar para o seu CleanCheck rodar, para você não ficar com ele travando, porque é importante, se a gente quer trabalhar dentro de um software, a gente ter um equipamento que atenda os requisitos que esse software consiga rodar, né? Então, eu tenho esse guia, né, que tem um custo de R$ 100, ele foi feito inclusive com o técnico, computação, uma listagem completa, que se você, por exemplo, quer trocar meu computador, mas eu estou em dúvida, eu quero um computador que rode o CleanCheck, que dê tudo certo. Não quero um investimento muito alto, tá lá no guia a opção para você. Não, eu quero agora trocar, vai ser a máquina da minha vida, eu quero investir, porque é um computador que eu vou ter ali por muito tempo e eu quero tem ali para você também. E para você que está bem com o seu computador, ótimo, melhor ainda, né? Mas se você não tá, esse guia vai te ajudar, tá? E teria um custo de R$ 100 fora da mentoria. E agora, gente, eu vou falar o último bônus, tá? É muito bônus, é muita coisa. Mas o último bônus e o mais especial, que a gente sempre deixa o melhor pro final, né? É um super bônus que eu falo. Por quê? Esse super bônus são 3 encontros que eu faço online para fazer revisão de 3 casos seus, do seu consultório. E é online mesmo, eu e você conversando ali, tá? Para a gente poder conseguir fazer essa revisão juntos. Então, você tira suas dúvidas, a gente vê o caso clínico específico do seu paciente.
Só que esse super bônus, ele demanda uma dedicação, um tempo. Eu preciso estar com você para a gente conseguir ter o máximo de aproveitamento. Então, eu não consigo oferecer esse super bônus em grande escala, gente. Então, são para 5 primeiras pessoas que comprarem a mentoria. Tá? Tem ali o horário específico, a minha equipe vai orientar em relação a isso, porque são para 5 primeiras pessoas que comprarem a mentoria e depois eu não consigo abrir essas vagas mais, tá? Então, isso é um bônus que oferece um acompanhamento muito de perto, faz muita diferença, tá? E se você fosse fazer esse encontro online comigo, conversando diretamente com você, 3 encontros no caso, né? Seria ali o custo de R$ 2.700 para ter esses 3 encontros, tá? Então, tudo isso, gente, todo esse conjunto de bônus, né? Somando tudo, se você colocar na ponta do lápis, são R$ 5.000 em bônus que vocês têm dentro da mentoria, porque eu entendo que isso são serviços que eu presto, tá? Fora da mentoria, mas eu entendo que eu não vou precificar isso para vocês, uma vez que isso faz parte de um processo importante para vocês conseguirem ter o aproveitamento máximo de todo o conteúdo, né? Então, é muito legal e eu troco ideia com os doutores, assim, a gente acaba ficando amiga, né? Dos doutores. E eu troco ideia com muitos deles e eles falam, nossa, doutora, realmente isso fez diferença, porque somente as aulas, ou somente as revisões dos grupos de estudo, talvez eu não teria conseguido com tanta eficiência, né? E a gente sempre conversa muito. Eu adoro conversar com os doutores. Uma única vez só que eu tive uma conversa assim que me gerou uma estranheza, porque eu falei, gente, será que eu tô errada? Eu quero até que vocês me corrijam se eu tô errada. Deixa eu compartilhar essa conversa que eu tive com uma doutora, que ela falou assim pra mim: ai, doutora, não, mas eu prefiro ficar fazendo a sua mentoria individual mesmo, que é o serviço que a gente presta de revisão de clean check, né? Porque eu pago R$ 600, você deixa o meu caso redondinho e pronto, eu coloco o aparelho no meu paciente e tô tranquila. Aí eu parei pra pensar, eu falei, gente, mas peraí, doutora, como que você quer? Que tipo de carreira você quer ter com o Invisalign? Que tipo de profissional você quer ser? Porque se você paga R$ 600 para eu fazer um caso seu, olha que eu ofereço esse serviço, mas é que eu não estimulo isso. Eu estou sempre à disposição, mas eu estimulo sempre vocês saberem fazer os seus planejamentos. Porque pensa comigo, a doutora vem e me paga R$ 600 para eu fazer o planejamento dela. Aí vamos supor que ela faça 2 casos por mês, isso é pouco. 2 casos. Seu consultório, ele viveria de 2 casos por mês? Você acha que você conseguiria viver de 2 pacientes por mês? Então, eu tô jogando super baixo, né? Mas vamos supor que ela faça 2 casos por mês comigo, e aí ela tá pagando, então, R$ 600 por caso. Isso significa R$ 1.200 por mês. No final de um ano, gente, já foi quase 15 mil que ela gastou de mentoria comigo, e ela continua sem saber fazer os clean checks dela. Então, eu não acho que você formou em odontologia, especializou em ortodontia, agora credenciou para trabalhar com Invisalign, para terceirizar isso, que é a parte principal do tratamento. Porque se você quer ter mais pacientes, se você quer entrar nessa era da ortodontia digital, você tem que ter autonomia do seu planejamento. E se só com 2 pacientes, que seu consultório não vai viver só de 2, você já gasta R$ 15.000 no ano, né, para fazer essas mentorias, imagina quando você tiver volume de paciente, porque você continua sem saber fazer. Se você pagar alguém para fazer, você não vai saber fazer nunca, né? Então, isso é uma coisa que eu tive essa conversa, e é uma conversa que eu tenho francamente com vocês, porque para mim tanto faz, tá, gente? Se vocês quiserem me pagar os R$ 600, eu vou fazer o caso de vocês. Tranquilamente. Agora, o que eu acho que é mais válido, o que me dá satisfação pessoal, é conseguir trazer a transformação de ver você fazendo o seu clean check sozinho, porque o meu propósito é disseminar esse conhecimento para que vocês tenham a tranquilidade que eu tenho para fazer os meus clean checks. Porque é muito bom trabalhar assim tranquilo, gente. O Invisalign veio e tirou todo mundo aqui da zona de conforto. Você concorda? Há quantos anos que você é especialista e não faz uma coisa nova? Porque sua rotina já estava fluindo, tudo bem, sem ansiedade. De repente vem o clean check. E aí é tudo novo. E aí te gera essa ansiedade, você já estava na sua zona de conforto. Então é muito bom quando a gente trabalha dentro da zona de conforto, né? Só que para trabalhar com a zona de conforto, a gente tem que ter segurança para fazer os nossos tratamentos. E quando a gente pensa em tudo isso somado, esses bônus, mais essas mentorias pagas, mais tudo isso, a gente está tendo ali quase R$ 19.000 de dinheiro no ar, né? Você pagando para fazer mentoria, então assim, não é algo que a gente pode, né, deixar.
Não, a gente não pode. Então, por isso que, pensando nisso, as vagas vão abrir da minha mentoria Clean Check na prática, e para essa nova turma que a gente vai abrir, essas vagas, a gente fez essa mentoria de maneira muito especial mesmo, né? Então, a mentoria Clean Check na prática, você não vai ter que gastar 5 mil em bônus, que já está lá dentro da mentoria. Você não vai ter que gastar 15 mil em mentorias pagas, porque você vai aprender a fazer os seus próprios clean checks, tá? Então, qual o investimento que você vai ter para fazer o clean check na prática, a mentoria clean check na prática, né? São 12 parcelas de R$ 258, né? Então, são 12 parcelas de 258. Ou 202.497 reais à vista. Não é 5 mil, não é 15 mil, é 2.497 reais à vista, para você ter segurança e autonomia e controle do seu clean check, né? Então, isso, gente, é um valor que realmente foi uma condição muito especial, porque se você parar para pensar, um caso que você fizer de Invisalign você já tem esse retorno de volta, né? Se você colocar na ponta do lápis, na verdade, se você colocar lá, fazer a continha, sominha, sominha, é menos de R$ 7 por dia, gente. É menos de R$ 7 por dia. Então, eu acho que todo mundo aqui tem R$ 7 por dia para investir no conhecimento e na sua carreira, porque é algo que realmente transforma. Eu tenho relato, a doutora Karen é uma aluna que me relatou, a doutora Sofia foi outra aluna que me relatou, que a partir da mentoria, que elas conseguiram ter a visão do clean check e conquistar segurança para fazer os seus planejamentos, elas aumentaram as suas vendas em Invisalign. E atingiram até o selo Platinum, que é um selo que, para quem está começando, é difícil, né, de ser atingido. Então, o que que significa? Uma coisa puxa a outra. Você não tem que ter muitos casos primeiro para depois ter segurança. É totalmente o contrário. Primeiro você tem que saber mexer na ferramenta, fazer os seus planejamentos e ter segurança no clean check. E aí, automaticamente, a partir daí, você vai ter confiança para vender aquele tratamento para o seu paciente. Você vai ter segurança para conduzir os seus tratamentos. E você vai gradativamente aumentando os seus casos através de toda essa confiança, né? Então é assim que as coisas funcionam, uma coisa puxando a outra. Então eu acho que é uma mentoria que vale muito a pena. E eu até fiquei em dúvida dessa precificação, porque, gente, se vocês forem pararem para pensar, vocês que são mulheres aí, né? Eu amo fazer minha unha. Toda vez vocês vão me ver com um esmalte de cor diferente. Mas assim, cor diferente assim, ó. É vermelho, bege ou preto. Tá? Então, toda vez, meu manicure, você não quer inovar, passar um esmalte. Não, eu só uso essas três cores. Mas puxando esse gancho da manicure, que amanhã eu tenho já minha unha marcada, toda quinta-feira eu faço. A parcela da mentoria, gente, ela é menor do que a unha do mês que eu pago. É R$ 80 para fazer pé e mão onde eu faço. E aí, se eu fizer o mês todo, toda semana tem que fazer a unha. Aqui a minha unha, se vocês forem ver, já tá descascando, eu já preciso fazer de novo. R$ 320 que eu gasto por mês de unha, gente. R$ 320 que eu gasto de unha. E a parcela da mentoria que vai transformar, que é um conteúdo totalmente especializado, é uma parcela de R$ 258. Então é algo, gente, que eu realmente fiz especial para vocês conseguirem realmente ter esse conteúdo e terem essa segurança para conseguir fazer os seus clean checks, tá? E eu confio muito nesse método. Eu já vi pessoas transformadas. Na verdade, eu nunca vi nenhuma pessoa não se transformar, mas eu confio tanto que a minha garantia ela é diferente, né? Então, além da garantia de 7 dias que vocês têm, se caso vocês não gostarem da mentoria, não gostei por qualquer motivo, vai ter o dinheiro de volta dentro de 7 dias. Mas, além dessa garantia, a gente ainda tem uma garantia de 50 dias, 50, gente, 50 dias que, se dentro de 50 dias você viu que não atingiu essa segurança, eu vou primeiro entrar em contato com você, tentar entender, tentar te mostrar o caminho. Mas se mesmo assim a gente entrar no consenso de que realmente não trouxe essa segurança que você queria, eu vou devolver o seu dinheiro de volta e te pagar mais R$ 1.000, tá? Então é uma garantia de fato que você não corre nenhum risco. Tá certo? Então, agora, gente, deixa eu terminar de falar para vocês de como que funciona o controle 3D, né? Vamos voltar ao foco aqui da aula. Vocês já entenderam um pouco como funciona. Muita gente estava me perguntando, então eu pincelei aqui a respeito da mentoria. E agora a gente vai voltar aqui para os nossos controles 3D, onde eu vou terminar de falar para vocês como que ele funciona, tá? Então, o controle 3D, ele vai fazer de maneira individual os movimentos dentários. Então, você pode colocar o dente na posição ideal final que você gostaria, você pode trocar táximas, você pode trocar os precision cuts de lugar, adicionar acessórios. Então, assim, ele faz detalhes, tá? São detalhes finos do seu clean check. Eu amo mexer no controle 3D. E ele é uma coisa que você não consegue comunicar para o técnico. Você quer dar um toquezinho em um dente, como que você comunica isso para o técnico? Então, você precisa saber mexer, tá? Quando você abre, então, a modificação do plano, a gente já sabe que tem que ir primeiro no editor de planos, depois no controle 3D.
Clicando no controle 3D, ele vai abrir todas as ferramentas. Eu vou começar apresentando para vocês essas ferramentas dessa barra superior, que são as ferramentas de visualização, onde você vai virar o seu modelo, vista oclusal, lateral, né? Aqui são as ferramentas de planejamento, que é onde você, clicando aqui, visualiza raízes, se for um planejamento com tomografia. Aqui você pode ver a simulação do sorriso do seu paciente, a sobreposição, onde que o dente estava e para onde que ele foi. A grade é bem legal, porque ela vem um quadriculado, assim, que você consegue fazer medidas, né? Os atáchimas, IPRs, ponto de contato aqui na oclusão. Então, tudo isso aqui você utiliza para o planejamento. E principalmente esses dois aqui, ó, estágios e a tabela de movimento. Que são esses dois aqui que a gente sempre vai utilizar muito também, tá? E sobre os controles 3D mesmo, a gente tem aqui alguns comandos. Então, quando você está aqui em dente, aparece todo esse controle. E aí basta você clicar em cima do dente e selecionar qual comando você quer. E aqui, gente, eu já sei de cor. Então, aqui é intrusão, extrusão, translação vestibulolingual, translação mesodistal, rotação, rotação coxo-mesial. Então, tem todos. Porém, vocês não têm que saber todos, tá? Por quê? Eu não comecei sabendo todos, mas agora a gente faz tanto, vai fazendo tanto, que se eu fechar o olho aqui, eu já sei mexer nesse controle 3D. E é assim que você vai ficar daqui a um tempo, na hora que você começar a praticar mais isso, tá? Então, você passando o mouse em cima, ele vai te falar o que que é cada comando. Então, se você deixar o mouse paradinho em cima, ele vai te mostrar, ó, extrusão, intrusão, né? E aqui embaixo, translação vestibulolingual. Então, você clica em cima do dente, passa o mouse em cima, acha o comando que você quer para movimentar o seu dente, e aí você vai conseguir fazer o movimento que você precisa, tá? Depois a gente tem aqui do ladinho, ó, a gente estava em dente, tá? A gente estava aqui em dente, ó. Aí a gente tem também do lado de dente recursos, que são o quê? Os attachments. Então aqui você consegue saber todos os attachments também passando o mouse em cima para fazer as trocas estratégicas de attachment, tá? Então aqui que você vai fazer essa troca quando você for mexer no seu controle 3D. Temos outra ferramenta que é essa aqui do ladinho, o arco. Gente, super pouco utilizada, tá? Eu falo que nossa, eu nem lembro quantas vezes eu utilizei. Eu acho que se eu utilizei duas, três vezes essa ferramenta foi muito, porque assim, ela é uma ferramenta até um pouco perigosa, porque ela mexe na expansão do arco, mas você tem que ir bem de levinho, porque senão você consegue deformar o seu arco. Eu nem fico mexendo muito nessa ferramenta, ela não é essencial, tá? Mas ela existe. Aqui embaixo temos o IPR, então a gente pode manter o IPR no automático. O que que é isso? Conforme você vai mexendo, vai surgindo IPR, vai surgindo espaço, então ele está automático. O software está prevendo ali onde que precisa do IPR. A gente pode pedir para manter, que é o quê? Já veio uma quantidade de IPR, eu quero mexer no meu controle 3D e quero que mantenha só aquilo. Aí você clica em manter, ele não vai alterar aqueles IPRs que já fizeram. E a gente pode pedir para travar, deixar sem IPR. Olha, esse caso aqui é um paciente jovem, eu não aceito IPR nesse caso. Então, você vem aqui, clique em sem IPR e começa a mexer no seu controle 3D, que ele não vai disparar nenhum IPR, tá? E aqui nessa ferramentinha, muita gente não sabe, mas é um local onde você pode permitir valores de IPR maiores do que o recomendado. Porque o IPR que o software aceita é de até 0,5 milímetros. Então, acima disso, se você precisar de 0,6, ele não vai aceitar. Mas às vezes você precisa, principalmente quando a gente está fazendo adicionais. Então, às vezes acontece assim, ó, na fase 1, você fez 0,3 milímetros de IPR. Aí você quer fazer na mesma região, na fase de adicional, mais 0,3. Então, ele soma, os IPRs eles são somados da fase 1 e do adicional. Então, 0,3 na primeira etapa com 0,3 na segunda, deu 0,6 de IPR. Aí ele vai e trava, ele não deixa você fazer no seu planejamento. E às vezes você precisa. E aí, se for esse o caso, você clica aqui nessa coisinha de configuração, ferramentinha aqui, não sei como chama isso, e permita valores de IPR não recomendados, tá? É assim que você faz para poder conseguir colocar um IPR maior. Aqui embaixo a gente tem a comunicação para o técnico, e é muito legal essa comunicação com o técnico, gente, a gente usar essa captura de tela. Vocês sabiam que existia essa captura de tela? Isso é muito legal e muita gente não sabe que existe. Como que funciona? Você coloca na visão que você quer que o técnico veja e tira uma foto, é um print da tela. E, aí, por exemplo, tá aqui nessa vista oclusal. Aí você tira um print e manda para o técnico. Pro técnico. Note que o dente 1.2 está com a mesial para vestibular e eu gostaria que fizesse o alinhamento usando como referência o dente 1.1, por exemplo. Um comando aqui para ele fazer uma mesial in, vamos dizer, do dente 12. Aí você tira a foto, por quê? Porque ele vai conseguir ver exatamente o que você está vendo.
E aí ele vai entender melhor, você vai se comunicar melhor com ele. Então é bem legal. Essa ferramentinha da foto eu acho super interessante. E aí, gente, agora nós vamos na prática colocar o que que a gente viu aqui em prática junto com o mapa mental. Então agora finalmente chegou a hora do mapa mental, gente. Vamos lá. Peraí. Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui para eu achar cadê o meu mapa mental. Voltando. Ó, o mapa mental são dois, na verdade, né? Que eu comentei. Então, eu tive que fazer todo esse contexto, eu tive que dar uma aula para vocês de dentro da minha mentoria, por quê? Porque não adianta nada eu te entregar esse mapa mental e você não ter aquele contexto de como fazer, mexer no editor de planos e no controle 3D. Porque aí você não ia conseguir usar esse mapa mental para nada, não é mesmo? Então, aqui o primeiro mapa mental é o protocolo para seleção do produto, do portfólio. Como que ele funciona? É um passo a passo que você vai seguir para no final você descobrir qual que é o pacote ideal de tratamento do seu paciente, né? Então isso aqui, gente, é muito prático para você usar no seu consultório. E a gente vai disponibilizar em PDF, tá? Para vocês. Então não se preocupem, às vezes vocês podem tirar foto e tudo, mas isso vai estar em PDF dentro da mentoria. E aí você tem esse PDF ali que você pode até deixar do lado ali do seu computador, utilizar quando você achar, né, que for necessário. Então, chegou um paciente no seu consultório. Qual que é a primeira avaliação que você vai fazer dele? Ele é classe um, classe 2 ou classe 3? Então, gente, olha, uma recomendação de alguém que já errou nisso, tá? Classe 2 e classe 3, gente, tem que ser o comprehensive, tá? O Invisalign, dentro do Modrit, a proposta do Modrit é que ele entregue correções de até meia classe 2. Só que a classe 2, a gente sabe que tem uma série de variantes que pode complicar o seu tratamento. Então, por exemplo, tem elástico, o paciente precisa usar o elástico. Aí o paciente precisa ter disciplina, precisa ser estagiado. A gente sabe que o melhor estagiamento é o estagiamento de 50%, que é quando dois dentes só movimentam ao mesmo tempo. Dentro do Modric, você não consegue esse movimento de 50%, você consegue só 33%, então já são três dentes movendo, perde previsibilidade, né? Então, eu não indico fazer correções sagitais dentro do Modric. Por quê? Porque eu mesma já tentei e tive problemas. E aí, o que que esses problemas resultam? Você não entrega resultado para o seu paciente. Você tem que pedir mais alinhadores, às vezes até pagos. Então, o Modric te dá direito a um set principal mais um adicional. E aí, se você não resolver o problema dentro dessas duas solicitações, você pode pedir uma terceira, mas aí você já tem que pagar. E eu tive que pagar. Então, quer dizer, me criou um prejuízo financeiro, tá? Então, classe 2 e classe 3 não arrisquem, gente. Comprehensive é o melhor é o pacote ideal para tratar o seu paciente de classe 2 e classe 3, tá? Agora, quando ele é classe um, a gente tem uma gama de possibilidades. Então, vamos lá. O paciente é classe um, chegou no seu consultório. Você vem aqui, ó, com correção de mordida ou sem correção de mordida? Não, ele tem uma necessidade de correção de mordida porque ele tem uma mordida profunda. Então tá, ele só tem um problema, é só a mordida profunda? Pode ser o Modric. Não, ele tem correção de mordida, sim, para fazer, mas é uma mordida profunda e cruzada do lado direito. Então, quer dizer, ele tem mais de um problema de mordida para corrigir. Aí já tem que ser o comprehensive, gente, porque vários problemas de mordida associado aumentam a complexidade do seu tratamento e acaba tendo que ser o comprehensive. Agora, se o seu paciente é classe um, chegou no seu consultório, não tem correção de mordida, não, a mordida é encaixadinha, tudo certo, classe um, não é profunda, não está aberta, não está cruzada. Então, é um alinhamento e um nivelamento que você vai fazer nesse paciente. Às vezes ele tem um apinhamento, um diastema, né? Vai ser o que? Esse paciente light, né? Para casos mais simples, tá? E sempre, gente, não esquecer de avaliar a severidade do problema. Porque tudo que é mais severo, a gente tem que pôr no comprehensive, tá? Então, você sabe identificar com o seu conhecimento ortodôntico se uma mordida aberta é moderada ou severa, você consegue saber isso, né? Então, não precisa nem de medidas, de números, de tabelas. Você de olhar o seu paciente, você sabe. Então, por exemplo, se o paciente é classe um, tem correção de mordida. É só um problema. É só uma mordida profunda. Ele, então tá, pode ser moderate. Mas qual é a magnitude? Qual é a severidade dessa mordida profunda? Porque se ela for uma mordida profunda que tampa todos os dentes, não aparece nada, é uma mordida profunda severa. E aí você vai pensar no seguinte:
vai precisar de sobrecorreção, vai precisar de estagiamento. Então, o que que isso significa? Vai precisar de mais placas para resolver o problema. Então, ele fatalmente vai ser dentro do comprehensive, entendeu? Então, esse é o raciocínio que vocês têm que ter na hora de escolher o produto, o portfólio do seu paciente, tá? A origem vocês não erram mais, eu tenho certeza, gente. Eu tenho certeza que com esse mapa mental vocês conseguem fazer qualquer escolha de portfólio. Já usa ele amanhã. Você tem avaliação marcada? Se você não tiver avaliação marcada, sabe o que que você faz? Você pega alguns pacientes, pega alguém da família, pega um paciente, pega uma pasta ortodôntica antiga sua, pega um tratamento de aparelho fixo que você já tem e vai fazendo esse passo a passo. Qual o pacote de tratamento que eu colocaria esse paciente? Faz esse exercício para você ver que você consegue encontrar com clareza qual que é o melhor produto, tá? Para ele. E agora o mapa mental 2. Então, o mapa mental 2 realmente é um protocolo para fazer a revisão do seu clean check, um passo a passo, tá? Como que vai funcionar esse passo a passo? Gente, eles são 7 passos, tá? Que você inicia pelo método PAC. E o que que é esse método PAC? É um método que te clareia em relação ao diagnóstico do seu paciente. Porque a gente sabe que o diagnóstico é o ponto principal. E a gente precisa estar muito bem alinhado em relação ao diagnóstico. Então, o método PAC, ele vai te clareando do que é o diagnóstico, do que você vai fazer para resolver esse problema, como que você vai conduzir o seu clean check. Não tem como eu explicar ele inteiro somente nesse tempo que nós temos, mas a gente consegue ter um aprofundamento disso na minha mentoria. Mas vocês já conseguem entender que o PAC significa problema alternativo e clean check. Então, por aí vocês já conseguem deduzir que você vai ver o problema, depois você vai buscar as alternativas, e aí você vai clareando o seu diagnóstico, tá? Depois você vai checar a posição inicial final, ver a tabela de movimento, painel de estágios, recursos Smart Forces, colisão e sobrecorreção. Então, seguindo esse passo a passo, gente, vocês têm um mapa completo para vocês fazerem a configuração do seu Clean Check. E aí, como que você vai usar? Isso aqui também, gente, é um PDF que vocês vão ter dentro da mentoria, tá? Que vocês podem, inclusive, preencher ou imprimir, escrever, porque eu quero que vocês preencham esse mapa. O que que eu quero trazer aqui para vocês? Isso aqui é o que você vai utilizar como um mapa mental para na hora que você chegar lá no seu Clean Check, você já saber tudo que você tem que fazer. Tá? Então você vai seguindo todo esse passo a passo, você vai preenchendo tudo isso, porque no final ele vai te direcionar o que que você tem que mexer no seu clean check. Então é assim que funciona a metodologia da mentoria. Porque cada caso tem uma especificação. Então, para os casos de classe 1, por exemplo, tem o que você tem que ver na tabela de movimento do caso de classe 1, tem os estágios específicos para esse caso, né? Então você vai preenchendo de acordo com cada caso. Mordida aberta. Tem a linha da tabela de movimento, que é o ponto de atenção. Tem os estágios específicos da mordida aberta que você pode utilizar para aumentar a previsibilidade de correções de mordida aberta. Os recursos Smart Forces. Tem os attachments específicos da mordida aberta, né? Então, tudo isso, gente, você vai criando esse mapa mental. Sobrecorreções, você tem aqui os casos que precisam serem sobrecorrigidos, então a gente separa isso, a gente classifica por má oclusão. Tá? Então, como que é a estrutura da mentoria? Classe 1, você precisa ver isso, isso, isso. Você vai montar um mapa mental dessa maneira, e aí você vai para o seu clean check e vai editar ele. Classe 2, pontos de atenção. Você vai montar esse mapa mental assim, e aí você vai usar ele para poder configurar o seu clean check. E isso vai te trazendo a clareza que você precisa para poder fazer as suas modificações do clean check com segurança, tá bom? Então, agora, gente, eu quero aqui compartilhar com vocês minha tela para a gente poder ver aqui, deixa eu achar, um clean check. Vamos ver o clean check. Se vocês tiverem dúvida, gente, depois a gente pode esclarecer, tá? Deixa eu abrir o clean check para a gente aplicar agora essa metodologia diretamente no clean check. Então, como que funciona isso na prática? Porque não adianta nada eu destacar esse mapa mental e aí agora falar, vai lá e descobre, né? Como que você usa. Então, a aula que eu dei de dentro da minha mentoria foi justamente para contextualizar como que vocês vão fazer agora para utilizar o mapa mental para vocês conseguirem usar diretamente dentro do Clean Check. Então, esse caso é um caso de mordida aberta, certo? E aí a gente acabou de falar que a gente tem o mapa mental e que esse mapa mental, deixa eu voltar aqui, dependendo de cada caso, você vai configurar de uma determinada maneira. Então, para o caso de mordida aberta, você vai colocar aqui quais alternativas de tratamento, qual você vai querer utilizar no seu clean check.
Você vai observar a posição inicial e final, o que te agradou ou não disso no seu clean check. Na tabela de movimento tem a linha de atenção, que é a primeira e segunda linha de extrusão, intrusão, extrusão, intrusão relativa. Os estágios, tem os estágios específicos da mordida aberta. Então, você pode fazer extrusão estagiada, você pode fazer intrusão posterior estagiada, e aí você vai anotando aqui o que que você quer para o seu caso, para o seu clean check. Os attachments, tudo, todos os recursos também específicos da mordida aberta, e você sempre vai estar em busca de colisão. Gente, o seu olho virou um caça-colisão. Colisão, 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 você vai ver colisão em tudo agora. Até na vida real aqui você vai ver colisão. Por quê? Porque você tem que estar atento para achar a colisão do seu clean check. Treine o seu olho para isso, tá? E sobrecorreção. Então, a gente também, em caso de mordida aberta, tem que fazer algumas sobrecorreções para dar certo. E aí, voltando aqui, né, ao clean check, como que você vai usar então esse mapa mental? Você vai escrever tudo nele, porque aí ele vai te direcionar. Eu não preciso escrever, porque eu já consigo fazer ele na minha cabeça. E vai chegar uma hora que você vai conseguir também. Mas aí como que a gente começa então as modificações? Já estou com o meu mapa preenchido, venho aqui modificar plano, lembra? Editor de planos primeiro. Tá? Então, primeira coisa, eu já vi no meu mapa tudo, posição inicial, eu entrei aqui, ó, conferi com a posição do meu paciente para ver se é mesmo fidedigna a mordida. Porque, pasmem, gente, essa representação gráfica, ela pode vir diferente da mordida do seu paciente. Ou porque a própria configuração, a representação gráfica não foi bem feita, ou porque o seu paciente às vezes mordeu errado, e aí depois você vai conferir, o clean check aqui está errado, então isso é importante. Aí você vem, confere todo o caminho que o seu clean check percorreu, porque mais importante do que ver a posição inicial e final é você ver também como que chegou até lá. E você vai buscar o que aqui? Colisão. Então, como que chegou até lá e se está tendo colisão em algum lugar? Sempre em busca disso, tá? E na posição final, você vai checar, me agradou? Tá legal isso aqui, gente? Ele continua classe 3, tá vendo? Não resolveu, na minha opinião. É, a mordida continua um pouco aberta, então assim, isso tudo você tem que ir anotando lá, tá? E agora você vai começar a modificar. Então, eu vou vir no editor de planos, vou conferir a classificação do paciente. Ele é classe 3, mordida aberta. Então, aqui as condições clínicas iniciais, o editor de planos acertou. Ele acerta, tá, gente? Bastante, mas é que você tem que sempre conferir, porque tem hora que ele erra também. Então, aqui, como ele acertou a mordida aberta, eu tenho a ferramenta aqui da mordida aberta para configurar. Então, eu vou clicar em cima. Por quê? Porque eu não vou querer fazer só extrusão. Observa que esse clean check, ó, ele fez só extrusão. Aí, isso aqui já é diagnóstico, tá, gente? Você abriu a foto do seu paciente, você olhou a linha do sorriso, ele aceita tanta extrusão assim? Eu acho que não, né? Ele já tem uma exposição de gengiva aqui, então ele aceita um pouquinho. Mas nós não vamos trabalhar só a extrusão para corrigir toda essa mordida, né? Então eu quero também fazer um pouco de intrusão, porque quando a gente faz a intrusão, a gente ganha uma rotação anti-horária da mandíbula que fecha essa mordida, né? Então a gente clica em mordida aberta, tira aqui, ó, tira a seleção da preferência clínica, coloco que eu quero melhorar essa mordida aberta, e aqui no arco superior eu vou colocar que eu quero intruir os dentes posteriores. E aqui nas medidas, gente, não vamos trabalhar com medidas de previsibilidade aqui, tá? Porque se a gente fosse trabalhar com a previsibilidade, a intrusão posterior é de até 0,5 milímetros. Só que 0,5 milímetros é muito pouco para a gente conseguir uma desoclusão que provoque um jump mandibular, uma rotação que feche essa mordida. E a gente sabe que o movimento de intrusão ele já é muito difícil de acontecer. Então você não vai ficar limitando, vai vir bola preta, bola azul no seu clean check. E tá tudo bem, vocês vão começar a se acostumar com elas, tá? Vou jogar lá para 2 para deixar ele calcular o quanto que precisa aqui de intrusão. E aí, feito isso, a gente vem dar o live update. E aí, fazendo esse live update, agora ele vai mudar a estratégia do meu tratamento. Então, vocês entenderam qual que é a função do editor de planos? Primeiro, você precisa ter um mapa mental. Vou até voltar aqui nele. Por quê? Porque através desse mapa mental, você consegue definir todos os objetivos do seu tratamento. Porque senão você fica perdido. Se eu não tivesse aqui o problema e a alternativa de tratamento, que é uma mordida aberta, e a alternativa de tratamento que eu vou utilizar é intrusão posterior com um pouquinho de extrusão, eu talvez não saberia mexer nesse clean check, o que que seria necessário. Eu chequei a posição inicial e final. Aí, agora que a gente está mexendo no editor de planos, a gente vai verificar a tabela de movimento, depois o painel de estágio. Então, isso aqui vai te guiando, tá? Então, vamos voltar aqui, ele está atualizando. E aí, no que ele terminar de atualizar, a gente vai verificar se ele já voltou com as coisas que a gente configurou
e aí ele tem que voltar com um jump mandibular, né? Para quem não sabe, gente, o jump mandibular é um salto que o clean check mostra, tá? Por que que esse clean check mostra? Porque ele, na boca não acontece um salto, né? Mas é uma rotação anti-horária da mandíbula que fecha a mordida, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, voltou, e aí a gente editou, então, para intruir o posterior, ó, intruindo, tá vendo? Posterior. E agora aqui no final, ele dá o jump, ó. Isso aqui que é o jump, ó. Que aí ele fecha a mordida. Agora, qual que seria o próximo passo? Correção da classe 3. Então, a gente faz aonde? No editor de planos. Então, a gente vem aqui, editor de planos, vem na correção anterior-posterior, tira do protocolo, coloca que a gente quer classe 1, não quero nada no arco superior, eu quero distalizar o arco inferior, com distalização sequencial, que é de 50%, e prioridade no canino, que é o dente-chave de oclusão. Pronto, voltei aqui na casinha, fica uma bolinha azul aqui, porque eu configurei a correção anterior-posterior. E agora, novamente, eu dou o Live Update. E eu vou mexer só nisso, gente, nesse caso. Porque, ó, não é caso de extração, não tem IPR. Isso aqui a gente nunca usa nunca, tá? Olha aqui como que é. Você pega aqui limite do ápice da raiz, no superior anterior. Aí você põe limite, medida por medida, que ela não pode movimentar. Olha que coisa difícil, gente. Isso aqui não precisa preocupar com isso aqui. Isso aqui raramente você vai mexer nisso, tá? Então, você praticamente nesse caso vai mexer somente nessas duas ferramentas. Por quê? Porque o restante não se aplica. Então, você não tem que mexer em tudo, você tem que mexer no que interessa, tá? E aí você dá um live update de novo e ele vai voltar ali com o estadiamento que a gente solicitou. Então, gente, é assim que funciona o editor de planos. E às vezes para vocês ainda é um pouco confuso, porque vocês não estão familiarizados ainda com todas as ferramentas, mas conforme vocês vão mexendo mais e a gente vai vendo cada caso em especial, isso tudo vai clareando. E aí vocês conseguem mexer com tranquilidade, tá? Então, a gente vai esperar aqui editar, configurar. E aí fez o live update, qual que é a próxima etapa? Controle 3D. E aí lá no controle 3D, o que que você já tem que estar definido? Seu mapa mental. Então você já tem que estar definido aqui dos recursos Smart Forces, qual attachment você quer trocar. Se tiver Power Read, você vai ou não usar esse Power Read? É caso de bite ramps, mordida aberta não é, né? Tem Precision Cuts? Precisa colocar? Como que você vai colocar? Então, isso aqui tudo já está definido, tá? Sobre correções, então, isso tudo você já está aqui no seu mapa mental, para na hora que você chegar no seu clean check, você já saber o que você tem que fazer. Então, ele vai atualizando. E aí, gente, depois que a gente fizer essa revisão, eu vou responder algumas perguntas também. Então, a gente está quase chegando no final aqui da nossa aula. Mas eu quis muito trazer para vocês esse contexto, né, do mapa mental inserido no seu clean check, na maneira que você tem que fazer ao vivo. Então, olha aqui, agora ele vai voltar, e aí veja bem como que ele retornou. A gente pediu para fazer a modificação da correção anterior-posterior, ó. Então, aqui, ó, distalizando, ó lá, tá vendo? Sequencial. Aí, o que que você tem que fazer? Painel de estágio, como que tá? Ó, dá para ver aqui, distalização sequencial, 50%. Aí você tem que abrir a tabela de movimento. Quanto que está distalizando? 1.1, 1.0, 1.0. Tá vendo? A gente tem as medidas aqui, né? Então é assim que funciona. E a próxima etapa é você vir no controle 3D e fazer as edições individuais. Colocar precision cuts, trocar algum attachment. Então é assim que você vai fazendo a edição de todo o seu caso, né, gente? Então, eu espero, assim, que com esse mapa mental e a contextualização, né, do que a gente trouxe da aula de dentro da mentoria, vocês consigam familiarizar com tudo para conseguir utilizar ele da melhor maneira. Mas é aquilo que eu falei, o mapa mental, ele tem uma especificação para você utilizar em cada maloclusão. E aí você, para aprofundar um pouco mais, se você quer entender realmente tudo em relação ao CleanCheck, como que você vai fazer todos os seus casos, todos os planejamentos, aí você tem que ir um pouquinho além. Você tem que ir além de somente esses 3 dias comigo. A gente tem que passar um pouco mais de tempo junto para eu conseguir te passar tudo isso. Tá? Então agora, gente, eu vou responder algumas perguntas que eu recebi. E aí a gente vai desmistificar ali algumas dúvidas importantes. E depois, se surgirem mais dúvidas também, eu vou estar à disposição para esclarecer, tá? Mas o que que são as dúvidas mais comuns que me perguntam, né? A primeira coisa é a questão do computador, né? Todo mundo tem esse receio. Olha, eu não sei mexer no computador. E tá tudo bem, né, gente? Então, eu sou uma pessoa que não sei mexer no computador. Eu tenho muitas alunas, na verdade, todas, tá?
Ninguém sabe mexer, gente. A gente é dentista, a gente não tem que entender de computação. E isso não vai ser um impedimento para você entender sobre o CleanCheck. Por quê? Porque o CleanCheck, para você mexer com ele, tem um método, tem um passo a passo, tem o que você precisa fazer dentro do software, independente de tecnologia de computação, tá? Então, isso não precisa ser um impedimento para você conseguir fazer os seus planejamentos. A dúvida campeã, eu acho que é essa, tá? Comecei a trabalhar com Invisalign há pouco tempo e não tenho muitos casos. Gente, e essa dúvida, ela me toca no fundo do meu coração. Por quê? Porque se lá atrás, quando eu estava começando a trabalhar com Invisalign, começando a minha ortodontia digital, se lá atrás eu tivesse acesso a uma informação da maneira como eu estou passando para vocês essas informações, isso teria facilitado muito a minha vida. Por quê? Eu tive que aprender de uma maneira dolorosa. Então, eu tive que começar os meus tratamentos sem saber o que que eu tinha que fazer. E você está nessa situação agora. Você está começando a trabalhar com Invisalign, ainda não tem muitos casos, e provavelmente você ainda não sabe muito bem o que fazer com o CleanCheck, você ainda não tem essa segurança. Você está no começo, e é normal, é assim. É assim mesmo que a gente começa, né? Então, é o melhor momento para você fazer uma mentoria, para você seguir alguém que já passou por essa estrada, para você não cometer erros que um dia eu já cometi. Por quê? Porque você vai ter alguém que pega na sua mão e te mostra o caminho. Isso dá certo, isso não dá. Isso você vai fazer, isso você não vai fazer. E aí você já vai começar da maneira certa. Então, eu acho que é um momento ideal para quem ainda não tem muitos casos, para quem está começando. E uma vez que você começa a entender, começa a fazer seus planejamentos, isso flui, gente, é automático. Os casos começam a chegar, você tem segurança para oferecer aquilo para o seu paciente, então uma coisa puxa a outra, né? Então é o momento ideal. E também tem aquelas pessoas que me perguntam, né? Porque a gente sabe que já tem bastante gente que trabalha já com Invisalign há algum tempo. Já trabalha há muitos anos com Invisalign, conheço o sistema. E se o conteúdo for muito básico para mim? E eu tenho o seguinte conceito, gente: os profissionais que mais se destacam são aqueles que, independente da experiência, nunca param de buscar por conhecimento. Eu mesmo sou uma pessoa que eu já tenho segurança, eu já sei mexer no CleanCheck, eu já sei fazer as coisas que precisam ser feitas. Mas surgiu a oportunidade de eu fazer um curso que me interessa, eu vou fazer. De estudar algo que me interessa, eu vou estudar. Principalmente se eu ver que aquilo é algo que eu preciso, que vai me ajudar para o meu crescimento profissional, né? Então, não vai ser algo que vai ser desperdiçado para você que já trabalha com Invisalign há um tempo. Fora que a Invisalign repaginou todo o sistema de prescrição dos casos, né? Então, por mais que você já trabalhe há um tempo, tudo isso inovou, né? Uma nova maneira de prescrição. Então, eu mesma tive dificuldades. Quando eu me deparei na prescrição nova, eu falei, gente, como que eu vou fazer isso aqui? Só que acontece que eu recebi treinamento, então eu recebi um treinamento especializado, técnico da própria Invisalign, e a partir do momento que eu recebi o treinamento, eu consegui entender. Mas não foi sozinho, sozinho ninguém consegue, gente. Ninguém consegue nada sozinho. A gente tem que colar em quem já passou uma caminhada e consegue te passar a experiência para você não errar o que as pessoas já erraram, tá? Isso que quer dizer mentor, eu acho, sabe? Quando a gente está diante de uma situação que a gente tem uma mentoria, não é porque eu sou melhor que ninguém aqui, gente. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É justamente porque eu fui bem pior do que vocês vão ser na caminhada de vocês com o Invisalign. Por quê? Porque eu errei, porque cometi erros, eu tive que consertar meus erros. E hoje eu estou numa posição que eu tenho experiência suficiente para passar para vocês o que funciona e o que não funciona, né? Aqui outra pergunta. Já tentei fazer outros cursos e mesmo assim não consegui mexer no CleanCheck. E eu entendo isso, gente, porque eu mesma já fiz cursos que não me agregaram essa questão prática do CleanCheck. Foi justamente por fazer vários cursos e ver a carência disso em cursos de modo geral sobre Invisalign que eu falei, gente, precisa ter algo direcionado na prática mesmo para o CleanCheck, né? A gente precisa de algo que a pessoa põe a mão na massa de fato. Então, essa mentoria, ela realmente é algo direto ao ponto, é um conteúdo rico, porém muito prático e direto. Então, não vai ter essa questão de, eu não vou conseguir mexer no CleanCheck, porque essa mentoria é para isso. Talvez você tenha feito um curso que não tinha essa finalidade, mas a finalidade dessa mentoria é saber mexer no seu CleanCheck, né? Então, é exatamente isso, saber mexer nas ferramentas. A questão aqui de muitos dentistas comentarem comigo, né? Não tenho tempo, como vou fazer essa mentoria? Então, gente, eu sei como que a rotina do dentista ela pode ser exaustiva.
e sem tempo nenhum, muito corrida realmente. Por que que eu sei? Porque é a minha rotina, gente. Eu sou igualzinho vocês, tá? Eu acordo, eu vou pro meu consultório, eu sento no mocho de manhã, às vezes só levanto na hora do almoço, não fiz xixi, não bebi água, não comi, não levantei, sabe? Eu tenho essa rotina também, né? E então, assim, eu entendo que é muito corrido realmente, mas pensando nisso, a gente fez um curso enxuto, então ele é rápido e direto ao ponto. São 7 aulas, depois a gente vai ter os grupos de estudo. E as aulas são rápidas, práticas e separadas por tópicos. Então, se você tem uma dúvida ali de uma classe 1, uma classe 2, você pode consultar rapidamente esse tópico. E vai ficar gravado durante um período de um ano. Então, eventualmente, você não pôde assistir ali naquele momento, estava corrido, não tinha tempo. Você pode ter com calma assistir em qualquer outro momento que for oportuno, né? Então, o tempo a gente consegue organizar, principalmente com esse conteúdo que é muito direto, tá? Então, isso é muito tranquilo. Já fiz outros cursos e continuo insegura, insegura. E se essa mentoria for mais um curso que não vai me adiantar? Então, quem me acompanhou aqui na aula 1, na aula 2 e agora aqui nessa aula 3, já pode perceber que o meu conteúdo, eu gosto de entregar algo além do que a gente geralmente vê. Independente de mentoria ou não, de ser um conteúdo gratuito ou não, gente, o meu propósito é realmente entregar. Então, não tem o risco de você entrar em uma metodologia que eu criei, que você não vai ter o conteúdo, que você não vai ter a transformação que eu prometi. Porque eu já recebi cursos e já recebi promessas que eu me frustrei. Então, eu sei como que é o receio de passar por isso. E pensando nisso, eu justamente criei essa mentoria para que você não tenha que sofrer desse mal de fazer um curso e não adiantar em nada. Né? Então, isso você vai ter um método, é um passo a passo que você vai seguir padronizado, de acordo com cada mal-oclusão. Então, não é algo que você vai ficar perdida porque você vai ter um protocolo. Não é do nada que você vai abrir e começar a configurar seu clean check. Tem ali uma listagem do que você precisa seguir, tá? E agora aqui mais algumas perguntas, a gente já está finalizando. E se eu aplicar errado e comprometer o tratamento de um paciente? Isso é tão comum, porque o que que acontece? A gente começa a aprender e a gente quer praticar. E aí, na hora de praticar, vem uma trava mental, uma crença, né? Nossa, mas e aí? Eu aprendi, eu já sei como que faz, mas e se eu fizer errado? Como que eu vou fazer, né? Então, gente, primeiro que é um método muito direcionado. Então, se você seguir o passo a passo, as chances de você errar são muito mínimas. E fora que dentro da mentoria, a gente oferece todos esses bônus, esses acompanhamentos. Se você tem esse receio mesmo, medo mesmo de errar, então esteja entre as 5 primeiras pessoas que estão comprando, porque você vai ter um acompanhamento personalizado, encontros comigo online, para te assessorar durante todo o processo, né? Então, a gente não precisa ter essa preocupação, porque você vai estar assessorado, não vai ter como você errar. Errar, você tem como errar sem fazer nada. Se você não estuda, não faz mentoria, não busca conhecimento, aí você está correndo um risco enorme de errar mesmo, né? Então, fique tranquila, tá? O suporte vai ser suficiente se eu tiver dúvidas do dia a dia. Gente, eu esqueci de falar desse bônus, que é o suporte do WhatsApp 24 horas, tá? Então, quando a gente entra no grupo na turma da mentoria, a gente tem um WhatsApp que vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tá lá dormindo, acordou com uma dúvida no ar, me manda 3 horas da manhã, doutora, eu estou com essa dúvida, um caso assim assado. Sempre que possível, o mais rápido possível, eu vou responder o seu WhatsApp pessoalmente, tá? Eu que respondo todas as dúvidas, para conseguir te ajudar, tá? Então, é um suporte que corre ali o tempo todo mesmo, realmente, tá? É, uma dúvida também que eu achei atípica essa dúvida, mas ela aconteceu. Será que 7 dias são suficientes para que eu realmente aprenda a planejar e conduzir um caso com segurança? Gente, sim, porque é um método. 7 dias é mais do que suficiente. Para que que a gente tem que ficar fazendo um curso enorme, longo, enrolativo? Sabe aquele curso que faz toda uma aula 1, introdução, falou, falou e não falou nada? Não quero isso, eu quero uma coisa prática e direta. Então, não se preocupe que é mais do que suficiente, tá? E agora a última pergunta, que é uma pergunta que sempre surge, que é a questão do preço, né? E o preço está muito alto. Então, gente, eu sempre escuto isso e tá tudo bem, tá? Isso não me ofende, mas eu acho que isso é uma percepção realmente muito individual. Por quê? Você fazer uma mentoria com quem já chegou aonde você quer chegar é muito barato, porque você aprende com o erro dos outros. Caro mesmo é você insistir nos seus próprios erros, é você errar na boca do seu paciente, é você não entregar resultado para o seu paciente, é você continuar onde você está, mesmo sabendo que você pode melhorar,
mas você não toma nenhuma atitude em relação a isso, né? Então, eu acho que isso é muito subjetivo realmente. Se você pôr na ponta do lápis, essa mentoria, ela sai a menos de R$ 7 por dia. Então, será que você tem R$ 7? Será que vale a segurança em você fazer os seus planejamentos, a entrega de excelência para os seus pacientes, a sua carreira, a sua transformação profissional? Vale R$ 7 por dia? Porque se você acha que R$ 7 por dia, menos até, é muito para você investir na sua carreira profissional, então realmente você não está preparado para essa transformação. Você tem que mudar o seu mindset, você tem que mudar a sua mentalidade. Você está com uma mentalidade de escassez, e a mentalidade de escassez, ela só te traz de volta mais escassez. Né? Então, em relação ao preço, é uma parcela menor do que a unha que a gente faz no mês. A gente que é mulher sabe custo unha, cabelo, sobrancelha, cílios, unha de gel. Gente, tudo isso é mais caro do que a parcela da mentoria. Tá? Uma compra de mercado que você faz vai durar 15 dias para sua família, é muito mais caro, né? E é um investimento que você está fazendo na sua carreira profissional. Você precisa estar introduzido dentro dessa era de odontologia digital. Se você não souber trabalhar com alinhadores agora, você vai ficar atrasado, porque no futuro isso vai ser a única coisa que vai existir, né? Então, em relação ao preço, é isso. Fora que fez um único tratamento. Você já pegou o seu investimento de volta com retorno de lucro aí. Porque um Invisalign hoje, a gente sabe que de lucro, você consegue dar um lucro de R$ 5.000, R$ 8.000, R$ 10.000, aí vai de acordo com cada precificação. Mas pelo menos R$ 5.000 você consegue de lucro em um tratamento com Invisalign, tá? Então, um tratamento que você vender já é o suficiente para te dar o retorno do investimento dessa mentoria com lucro, tá? Então é isso que eu penso em relação, né, à questão do financeiro. E aí, gente, eu quis passar tudo isso para vocês. A gente gravou uma aula novamente para vocês assistirem. Em atenção, em cuidado que eu tenho com vocês. A gente teve problemas técnicos na primeira aula que fugiram do nosso controle. É coisa de internet, som, são coisas que fogem do nosso controle. E eu prezo muito pela qualidade de entrega do meu conteúdo. Por quê? Porque não adianta nada eu vir aqui falar e você não entender, e você não absorver. Eu realmente quero que você entenda tudo isso, tá? Então a gente fez essa regravação para que vocês entendam, esclareçam, né, tudo em relação aos conteúdos que foram passados. E agora a gente finaliza aqui, né, a nossa aula. Quem participar da mentoria vai ter um mapa mental em PDF, tanto da parte de escolha do produto do portfólio, como da parte também do mapa mental para você fazer a revisão no protocolo, né, de revisão do CleanCheck. Fora todos os bônus que nós comentamos, essa assessoria próxima que eu quero ter de você, eu quero realmente pegar na sua mão e te guiar nesse caminho para você ter segurança em realizar os seus tratamentos com Invisalign em 7 dias, mesmo que você esteja começando do zero, tá? Então agora eu me despeço aqui de vocês e deixo os 3 caminhos. Gente, são 3 caminhos. Você tem 3 portas na sua frente que você pode abrir e entrar. Então, qual porta você vai escolher? Você pode abrir a porta número 1, onde você assistiu essa aula e vai sair daqui da maneira que você entrou, simplesmente segue sua vida. Você tem a porta número 2, que é a porta que você vai assistir essa aula, vai absorver esse conteúdo, mas vai continuar tentando fazer os seus clean checks sozinho, vai tentar ali ver de que maneira você vai conseguir fazer os seus planejamentos, está em dúvida, e aí você acaba, né, tentando fazer por si só, e aí você vai ter erros, acertos, você vai seguir a caminhada que eu segui. Uma hora você vai aprender, mas a custo de quanto tempo e quantos erros? Eu sei o que isso custou, né, para mim. E você tem a porta número 3. A porta número 3 você vai entrar e vai dar de cara comigo na mentoria Clean Check na prática, onde eu estarei lá assim, ó, esperando para pegar na sua mão e te guiar no caminho para você ter segurança em realizar todos os seus tratamentos com o Invisalign. Tá certo? Então eu espero encontrar você na porta número 3, encontrar você na mentoria Clean Check na prática e poder te proporcionar essa transformação, que é ter essa tranquilidade de ter segurança para realizar os seus planejamentos digitais. Tá certo, pessoal? Muito obrigada quem ficou comigo até agora e eu me despeço aqui de vocês. Um beijo, tchau, tchau.